sejam muito bem-vindos a esse episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai. Hoje a gente vai conversar sobre maternidade e planejamento financeiro. Eu estou recebendo aqui a Vanessa Guzzi, ela vai se apresentar, né? E depois ela vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Vanessa, muito obrigada, né, por você estar vindo, compartilhar um pouquinho aí da sua experiência e do seu trabalho. Mas, por gentileza, se apresente. Obrigada, Mai. Eu me senti muito honrada pelo seu convite, né? E é muito gratificante, é muito importante, não só para a audiência, mas principalmente para mim, para falar sobre isso, né? A gente costuma muito falar sobre profissão, sobre negócios, mas existe um CPF por trás de todo Sim. negócio, né? E no nosso caso, existe um CPF que é mãe. Né? Então é super importante, é relevante e é necessário. Então, eu quero te agradecer demais pela oportunidade. A Vanessa, ela também tem um podcast, né, o Pode Prosperar, e ela vai falar um pouquinho aí agora da parte profissional dela e também do podcast dela para vocês conhecerem. Eu vou estar deixando o link também na descrição do vídeo. Então, eu tenho um podcast, né? O Pode Prosperar Finanças. Eu sou economista, sou educadora financeira e eu tenho uma trajetória muito importante, de propósito, eu falo, com a educação financeira. É a minha bandeira, é o meu propósito. Então, eu atendo como mentora financeira, mas eu senti a necessidade de permear outros canais, né? De fala, né? A educação financeira ela está vindo no Brasil e eu percebi, começando por mim, né, que fui uma endividada por 20 anos e que busquei educação financeira para me resgatar daquele lugar. Eu vou, inclusive, aproveitar um montão do que você vai falar aqui hoje, porque Pode anotar. sigo endividada, entendeu? Bora, só vamos, só vamos, só vamos. Então, Mai, a educação financeira, ela não só transformou a minha vida, como ela me salvou, né? Ela salvou aquela Vanessa que até 2019, por 20 anos, foi uma pessoa endividada, de cheque especial, de empréstimos, de financiamentos e de nunca ter reserva financeira, mesmo tendo uma boa renda. Mesmo Entendi. tendo uma boa renda, né? E então, de 2019 para cá, eu busquei educação financeira, eu consegui, através dessa transformação, da educação financeira, transformar a minha vida, e hoje eu sou mentora financeira. E o podcast, ele veio com essa necessidade de chegar a mais pessoas, né? A gente está muito em outros canais, no Instagram, no TikTok, enfim, lá buscando isso. E o Pode Prosperar Finanças surgiu o ano passado, em novembro de 2024. Ele está no Spotify também e no YouTube, com a proposta de falar sobre prosperidade, falar sobre finanças, falar sobre qualidade de vida, investimento e tudo que um bom direcionamento do dinheiro pode proporcionar na vida das pessoas. Entendi. Isso é muito importante, né? Porque não é um assunto que a gente não aprende na escola, Infelizmente. né? Educação financeira, inclusive, aí fica a dica aí para você do Ministério da Educação, se você por acaso acabar chegando neste podcast, invista em educação financeira para as nossas crianças, porque hoje nós temos muitas pessoas que estão endividadas, nós temos um dos maiores índices de inadimplência, né, Exatamente. mundial, né, Mundial. mundial. O Brasil é um dos maiores índices de inadimplência, CPF e CNPJ, né, nos Sim, dois sim. públicos, na pessoa física e na pessoa jurídica. Então é super importante, né, essa programação financeira. Mas eu vou fazer um parênteses agora para estar falando do nosso apoiador, que é a Color Brand, que é a apoiadora desse projeto desde o seu início e vai continuar nos apoiando. Então, muito obrigada, Color Brand. E se você é de São Carlos e gostaria de estar fazendo o seu podcast, vem conhecer o espaço da Color Brand, que é muito, muito, muito legal mesmo, gente. Super confortável, super agradável, atendimento super legal. Se eu ficar aqui, a gente Profissionalíssimo. vai ficar aqui falando um montão, assim, sabe. Com A certeza. Vanessa, ela também faz o podcast aqui na Color Isso. Brand, Eu né. também faço desde novembro. Eu nunca fiz em outro lugar, eu sempre fiz na Color Brand. E assim, é incrível, não só a estrutura que eles têm, mas o atendimento, né? O atendimento de excelência, de resolver, de sempre estar fazendo o melhor. Eu já fui em outros lugares que
talvez tivesse até um pouco mais de estrutura, mas o atendimento não é igual, É o né? cuidado, É né, o que faz a cuidado. diferença. Exatamente, você falou, você foi cirúrgica. É o cuidado que faz a diferença. Mas vamos lá, vamos começar agora a falar sobre o nosso tema de hoje, que é maternidade e planejamento financeiro. Vamos começar, Vanessa, falando sobre a questão de como a maternidade impactou, né, em você ir para esse caminho de planejamento financeiro. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. A maternidade, ela foi um divisor de águas para mim, né? Eu tenho uma filha só, né? Então, eu já tive filho tardio, tardiamente, e isso foi importante para minha trajetória que fosse dessa forma. E quando eu tive a Sofia, tudo mudou na minha vida, né? Antes eu era só Vanessa profissional, eu sempre fui muito workaholic, sempre fui muito do meu business, sabe? Eu gosto, eu gosto. Eu me sinto bem pra caramba trabalhando. Eu sou aquela pessoa que ama fazer, ama. Olha, eu me identifico muito com você, entendeu? Porque, né, hoje o podcast é meu trabalho, gente. Então, por favor, se inscrevam no canal, curtam aí esse podcast para apoiar esse projeto para ele continuar. E eu gosto muito do que eu faço hoje. Eu até tenho conversado com as pessoas que eu tenho conversado, nossa, parece que eu me encontrei depois que eu comecei o podcast, Aham. sabe? Parece que acertou assim em Cirúrgico. cheio o que eu precisava. Era o que eu devia fazer na minha vida, eu finalmente achei. Então, eu me identifico muito, porque nesses últimos tempos, né, eu tenho feito alguns investimentos, mudando algumas coisas aí no podcast, e várias vezes eu deixei um monte de coisa de lado por conta do trabalho, né, do É. podcast em si. Então, Uhum. dormir tarde. Acorda cedo, dorme tarde. Ah, eu vou correr atrás disso, vou correr atrás daquilo. Então é muita coisa que a gente acaba fazendo, né, para que um Sim, projeto desse possa acontecer, né? Você tem o Pode Prosperar além da sua carreira. sim. Então é muito trabalho. Então, pra gente que ainda gosta, nossa senhora, a gente se perde A gente ali. se perde, né? A gente se perde. Então, assim, para mim foi um divisor de águas, porque quando a Sofia nasceu, eu já não era só minha, né? Eu não era só minha. Como eu era antes, que eu tinha liberdade de ir e vir e ficar trabalhando horas a fio, dormir pouco e tava tudo certo, né? Não, ali foi realmente. Eu parei a Vanessa, né, a Vanessa Business, a Vanessa tudo para começar a ser mãe efetivamente, né. Eu costumo falar que a gente só, sabe o que é ser mãe quando a A criança gente se vem, torna né, quando mãe, a gente se né? torna. Na gravidez eu não achei que houve essa transformação para mim, foi quando ela veio, né, no meu colo mesmo. Então existiu aí umas diversas demandas que, não existiam antes, eu não podia trabalhar tanto, existia a demanda, né, de uma criança, e foi um momento que, eu costumo falar assim que eu me perdi um pouco de mim mesma, eu demorei, eu fiquei totalmente focada nela, e os pratos da Vanessa profissional e a Vanessa financeira, eles deram uma baqueada. Eu era autônoma, né, sou autônoma há muito tempo, então você sabe, como autônoma, se a gente não faz, Não ganha não dinheiro, ganha, né? não gera o dinheiro, né. Eu costumo falar que a gente adulto gera dinheiro, não ganha dinheiro, Entendi. porque quem ganha dinheiro é criança com mesada, né, a gente gera. Se a gente ficar em casa assistindo Netflix, comendo brigadeiro, não vai acontecer nada e o dinheiro não vai ser gerado. Magicamente cair na Não nossa no vai, nosso colo, não né? vai. Então, ali naquele momento eu comecei a gerar menos receita e realmente tive um gasto maior, né. Mas, minha mentalidade da falta de educação financeira, de não saber gerenciar o dinheiro, ele acabou sendo agravado nesse momento, porque o prato que rodava muito, que gerava renda, ele começou a gerar mais lento, né. Então isso teve um impacto, bem, forte naquela época, né, foi um impacto importante, digamos, né. Mas eu continuava estando endividada por conta que eu não conseguia administrar meu dinheiro, né. Aliás, eu administrava, mas dava um resultado negativo, né. Era a forma de você administrar
que gera o teu resultado financeiro. E a forma com que eu administrava, com várias crenças limitantes e sem conhecimento, sem clareza, sem direcionamento, ele me gerava isso, me gerava um saldo negativo, me gerava tudo aquilo, né? Mas a maternidade, por conta do meu contexto, ele acabou agravando esse cenário, sim. Eu precisei de uns Se meses mexer. para equilibrar ali. E aí, a maternidade ela veio e também te deu um novo rumo profissional, né? Sim. Você foi caminhando para um lado diferente. Conta pra gente como é que foi aí essa trajetória. Olha, foi muito legal, porque, na época eu tinha uma empresa aqui em São Carlos, como se fosse a Embeleze, sabe, eu dava cursos, eu tinha uma equipe que dava cursos de beleza. Inclusive eu fazia parte da equipe, além de ser, proprietária da empresa, eu também tinha eu tinha feito alguns cursos técnicos, então eu também fazia parte do corpo docente. E daí a Sofia nasceu. E daí eu não podia trabalhar até as 10h30. Como que eu ia? Eu chegava a trabalhar das 8 da manhã até as 10h30 com a maior facilidade do mundo, né? Agora com um bebê tem horário, né? Eu não tive tanta rede de apoio assim, então da pessoa que trabalhava das 8 da manhã até as 10h30 da noite, eu condensei para 1 da tarde até às 6, da 1h30 até às 6, até 5h30, porque daí tinha que ir para casa e tal. Então, a maternidade, ela me trouxe assim, ela me enxugou bastante a questão do tempo, né. Daí, o que aconteceu? O meu marido, ele saiu de Botucatu, ele mudou de empresa. Nós fomos para Botucatu, tá. E lá eu fiquei 2 anos sem fazer nada profissionalmente, cuidando full time da Sofia. É enlouquecedor, né, para uma pessoa que precisa dessa produtividade, eu preciso estar produzindo, foi bem desafiador, mas foi ótimo também, porque ali eu fiquei 2 anos com ela e lá em Botucatu, eu comecei a atender, mas aí não, como profissional dando curso, mas como, eh, atendendo o cliente final. Foi ali que eu montei um salão de beleza, eu me profissionalizei e o negócio ficou tão, assim, referência, que eu montei um ateliê de referência de noivas. Nossa, Lá em Botucatu. Pra você ter uma ideia, eu fui maquiadora profissional, né, e as minhas maquiagens lá tem o curso de medicina. Eu tinha fila de espera de 3 anos da medicina. nossa, Né, a pessoa, ela estava lá no terceiro ano, ela ia se formar no sexto ano, e ela já agendava comigo, pra formatura. para a formatura dela. Nossa, Era bizarro mesmo, era bizarro. E são 3 dias de formatura, né. Então eram 3 dias muito intensos. E eu cheguei a entrar no meu ateliê 9 horas da manhã e saí 1h30 da manhã do outro dia. nossa, bastante, bem corrido. Bastante, bastante, bem corrido, né. Então, por que que eu escolhi fazer isso? Por que que eu escolhi não voltar para o mercado de trabalho? Por causa da Sofia. Porque o meu ateliê, eu montei, era junto com a minha casa, mas era separado, né, então tinha entradas diferentes, era totalmente diferente, ninguém sabia que alguém morava ali, porque era tudo separado. Mas eu estava ali. E durante a semana eu só trabalhava quando a Sofia estava na escola. Entendi. E Então daí você tinha essa dinâmica, né, de é. poder se destinar ao seu lado profissional, enquanto a sua filha não estava em casa, né? Quando eu só trabalhava quando ela não estava em casa, né, ou quando o meu marido chegava em casa à noite, Entendi. né, e final de semana. E aí, como é que você veio parar na área financeira? Ah, legal. Dessa parte de você foi lá, teve primeiro Sofia? a A escola escola? lá, aí você teve a Sofia, aí você montou, né, o seu estúdio, e depois, como é que você foi para a área financeira? Nada a ver. Na verdade, eu sou da área financeira, eu fiz economia. Entendi. E finanças sempre foi minha paixão.
Eu sempre quis trabalhar no mercado de capitais, né, na bolsa de valores, era a minha pegada, mas na época não aconteceu. Essa oportunidade não aconteceu para mim. Então eu acabei indo para a área comercial de grandes empresas. Eu trabalhei no MAP, na Mesbla, no Magazine Luiza, como compradora. Então, eu sempre lidei com números. Eu adoro. E não é que eu sou boa em matemática, não, mas eu sou muito boa em interpretar os números, Entendi. em Fazer essa análise, fazer né? essa análise, né? Alguém pode fazer os números, vai lá, constrói uma planilha que tem as macros X, PTO e tal, que me entrega o número que eu quero, mas eu sou muito. Eu tenho muita facilidade para interpretar aquele número. Sempre tive, sempre tive. Gráficos, tabelas, eu tenho essa facilidade. Eu saí do mundo corporativo porque eu entendi que eu não iria construir uma família estando no mundo corporativo. E naquele momento eu queria construir uma família. Então eu fui para o ramo da beleza aqui em São Carlos por causa da minha família, porque eu queria investir o meu tempo na minha família. Né? Entendi, Se eu fosse voltar para o mercado de trabalho, eu ia ter que voltar para São Paulo. Meu entendi. marido ia ficar em São Carlos, eu ia voltar para São Paulo, e como que isso funcionaria? É, Né? realmente, relacionamentos à distância a gente sabe que é A gente complicado. sabe que é complicado. Então, eu dei um passo para trás, voltei e falei: não, eu tenho muita facilidade com maquiagem, eu vou começar a fazer cursos e vou ver o que vai dar. E deu bom. Em 2019, lembra que eu atendia bastante, né? Sim. Em 2019, eu percebi que eu não ia conseguir ficar mais 5 anos. Por quê? Fisicamente. Eu tenho um problema muito sério vascular. Eu não tenho mais safena, eu já fiz várias cirurgias e eu sempre trabalhei em pé. Você imagina se ficar 10, 12 horas em pé. Sim, não, é Sem muito, muito perigoso. Tipo assim, porque existe um Muito desgaste da doloroso. saúde, né? É, E aí você ia se sacrificar por mais tempo, né, para estar atendendo e gerando essa renda, mas exato. o que que você e quanto tempo você ia perder depois de qualidade de vida, de tem tudo isso Tem que a gente não isso. quando a gente tá aqui querendo apagar os incêndios, ai meu Deus, porque eu preciso fazer dinheiro, ai não sei o que, não porque eu vou fazer isso, não porque eu vou... A gente se coloca em situações, em alguns É. momentos que assim, pode dar muito errado, pode acontecer um acidente grave, pode um monte de coisa. E É. aí, não existe muito quando a gente tá ali preocupado com o incêndio que a gente tá apagando, né, com a conta que não tá fechando, pra ir gerar esse dinheiro e tudo mais, Aham. a gente às vezes se coloca numa situações que pode fazer com que a gente fique até sem vida, dependendo É. do lugar, né. Eu tô falando porque a gente sabe que tem casos de gente que foi trabalhar numa festa, foi fazer um bico numa festa, teve uma briga lá E deu ruim, deu né? ruim, entendeu. Então, assim, tem que existir essa preocupação, né, quando a gente está no corporativo, né, a lei inclusive obriga que as empresas, tenham seguro de vida para os funcionários, Sim, sim, isso é né, obrigatório. é obrigatório. Aham. Mas quando você não está no corporativo, quem que paga seu É. seguro de vida? Se vo Eu não tenho esse hábito, entendeu. Se eu Ah, morrer hoje, gente você precisa fazer uma mentoria comigo.